Então, a partir desse momento, a gente vai pedir para que se apaguem as luzes e a Rosa vai fazer, tá? Nosso relaxamento. Boa noite. Vamos começar, né, pela prece, pela paz do mundo. E conforme eu for lendo, vocês podem ir mentalizando, emanando essa paz, essa energia do bem. Que os donos do poder sejam iluminados pelo amor. Que os nobres de coração se voltem ao Pai em clamor pela paz. Que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiemos luz para a nossa querida Mãe Terra, para que ela fique cada vez mais forte. Cada ser humano se liberte de tudo que estiver fora do propósito divino. Que sejam lançadas as sementes da sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades dos poderosos e nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja o anseio de todos seus habitantes e não haja mais espaço para outros interesses. Vamos pensar agora nos nossos governantes. Que cada governante seja tocado neste momento pela luz divina e passe a agir com amor e respeito ao próximo. Que se cumpra o plano divino sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos ao nosso relaxamento, aproveitando esse momento e sentando confortavelmente, relaxando o nosso corpo, respirando profundamente. Entregue-se. Mais uma vez, respire profundamente e permita-se se entregar. Feche os olhos suavemente. Que coisa boa é poder fechar os olhos, silenciar, parar. Relaxe o seu rosto, relaxe a sua língua, solte os seus lábios, solte, relaxe. E relaxe também a sua nuca. Solte os ombros e a sensação de relaxamento desce para os seus braços, vai descendo e o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe agora as suas costas relaxarem e perceba como você está ficando mais leve, mais relaxado. Então agora, inspire profundamente. E ao expirar, relaxe o seu peito, relaxe o seu coração, o seu chakra cardíaco. Vai sentindo a sensação de relaxamento em todo o seu corpo. Perceba como a sua respiração é mais tranquila e suave agora. Aproveite este momento e permita sentir a paz na sua mente e no seu coração. Permita sentir a paz na sua mente e no seu coração. A nossa meditação vai ser sobre o amor. Continue de olhos fechados, respirando profundamente. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo calmamente. Sinta.
Imagine que você está em um lugar tranquilo e seguro, cercado por uma luz suave e muito acolhedora. Essa luz é o amor. Visualize o amor como uma energia pura e divina que flui por todo o universo. Sinta o amor se manifestando em seu coração, como uma chama que te aquece, que te ilumina. Repita para si mesmo: eu sou amor, eu sou luz, eu sou um espírito imortal, conectado a todos os seres. Agora, imagine que você está enviando amor para todos os seres, sem distinção. Sinta essa energia do amor se expandindo e alcançando todos os cantos do universo. Sinta essa sensação maravilhosa. Visualize as pessoas ao seu redor e envie amor para elas. Sinta a energia do amor se manifestando em suas vidas, trazendo paz, harmonia e felicidade. Repita: eu amo todos os seres. Eu sou amado por todos os seres. Eu sou um com o universo. Receba o efeito do amor sobre você. Permita que esse amor se expanda por todo o seu ser, por cada célula do seu corpo e cada canto do seu coração. Sinta essa paz maravilhosa e a harmonia se instalando em você. Sinta o amor se fortalecendo em seu coração. Se envolva nesse amor. Isso. Se envolva nesse amor. Agora você é todo amor. Todo amor. Continua nesse silêncio, inspirando e expirando, sentindo essa energia tão poderosa do amor. Sinta essa paz maravilhosa e harmonia se instalando em você. Sinta o amor fortalecendo em seu coração. E agora, lentamente, você vai mexendo os seus braços, rosto, voltando e se sentindo feliz e amado. Abrindo os seus olhos lentamente. E é nessa energia de amor que vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em todos vocês. Graças a Deus. Nesse momento agora, vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração para a nossa prece inicial. Senhor Deus, gratidão por mais um dia, pela sua presença salutar em nossa jornada diária. Agradecemos a vós, agradecemos a espiritualidade superior, todos os mentores, protetores, a Paloma de Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, que possa trazer para nós, nessa noite de estudo, de aprendizado, cada vez mais que possamos ter a nossa mente, o nosso coração puros e prontos para os ensinamentos que nos concede, nos fortalecendo, nos incluindo e nos guiando com suas mensagens de amor e carinho, hoje e sempre. Gratidão, Senhor, fica conosco, que assim seja, graças a Deus.
Então, com muita alegria na noite de hoje, nós recebemos a nossa irmã Daniele no Jardim com o tema Conflitos Existenciais à Luz do Espiritismo. Seja bem-vinda, Daniele. Boa noite a todos. Muita alegria novamente estar aqui com vocês. Esse tema, conflitos existenciais à luz do Espiritismo, é um tema que eu me inspirei no livro de Joana de Ângeles, que traz, esse é o título do livro, inclusive. Jesus nos ensinou, né, que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas no nome dele, ele estaria presente, não é isso? E na nossa realidade, quando 2 ou mais pessoas estão presentes, nós temos o conflito. É da natureza humana. O que vem a ser o conflito? Conflito pode ser uma oposição de ideias, pessoas que pensam diferente, agem diferente, têm ideias diferentes. Então, geralmente, nós temos a dificuldade de lidar com o outro e aí nasce o conflito. Isso faz parte do nosso dia a dia e ele tem uma função, que é trazer para a nossa consciência quem nós somos. Agora, quando a gente fala de conflitos existenciais, existencial é algo que diz respeito à nossa existência. Então, são aqueles momentos da vida em que a gente passa por muitas dificuldades e a gente se sente perdido. Aquilo que a gente vivia até ali já não nos serve mais e muitas vezes a gente não sabe nem para onde ir. Às vezes acontece por uma ruptura de relacionamento, por uma doença, por uma perda de emprego, ou às vezes uma crise de identidade. Eu me lembro muito nitidamente de alguns conflitos existenciais que eu passei na minha vida. O primeiro dele aos 15 anos de idade, quando os meus pais se separaram. E foi esse conflito existencial que me fez chegar ao Espiritismo. Eu cheguei à doutrina dos Espíritos, a conhecer verdadeiramente o Espiritismo aos 15 anos de idade, às portas de uma depressão. E conhecer o sentido da vida, conhecer que existiam leis que me faziam explicar o porquê daquela família disfuncional, daquelas confusões que eu vivia com 15 anos de idade, e a gente naturalmente se compara, né? Poxa, meus amigos estão lá, indo para balada, saindo, e eu estou aqui tendo que cuidar de 3 irmãos mais novos. Era um conflito existencial, mas era também um convite à transformação de uma pessoa que precisava ser preparada para fazer uma série de coisas durante a minha vida toda que me fez chegar onde eu estou aqui. O outro conflito que eu também passei, eu me lembro, mais ou menos uns 23, 24 anos de idade, quando eu fui mãe. E aí era uma série de situações que me fez ver que aquela pessoa que eu estava me tornando não era eu. Havia alguma coisa, um vazio existencial, um tédio. E assim, nada na minha vida justificava aquilo. Eu estava casada, eu tinha filho, eu tinha me formado dentro da profissão que eu queria. Tudo me fazia crer que estava pronto para ser feliz. Mas eu não me sentia assim. Eu sentia uma tristeza profunda na alma. E aí foi quando Joana de Ângeles lançou o primeiro livro da série dela, foi em 1990. O Homem Integral. Quando eu li aquele livro, e ele já ali começava a falar da psicologia profunda, da psicologia transpessoal, e li com o dicionário Aurélio do lado, porque o meu vocabulário na época era juridiquês, não era psicologês, e então eu não entendia bolufas do que Joana de Ângeles falava, mas aquilo ali, a minha alma entendia em algum nível. E eu li aquele livro várias vezes, e ela falava da nossa natureza integral, do nosso ser espiritual, do convite que os conflitos existenciais fazem aquele momento em que a vida fala, para, pensa e reflete, porque a resposta está aí dentro de você. É que a gente, às vezes, não quer aquela resposta, a gente quer outra. E aí é preciso que a gente entenda as forças psíquicas que nós trazemos à nossa vida aqui na Terra e como elas funcionam dentro da gente. Porque tudo parte do entendimento de quem nós somos e da nossa instrumentalidade. Muitas vezes a gente pega a teoria e não consegue entender na prática não consegue entender na prática o que isso significa. O pensamento é mais rápido que a palavra, então às vezes embola. Peço desculpas. Mas nós temos 2 grandes forças psíquicas
confrontando na gente. Uma nos traz para a Terra e a outra nos leva para a nossa verdadeira natureza. O nosso ego, que ele é tão mal compreendido, ele é uma força de realização e que nos identifica com a vida na matéria. Ele tem origem no nosso instinto de conservação. Ele nos protege, ele nos defende, ele nos dá a sensação de limite, ele nos dá a nossa identidade. Né? Quando eu falo assim que eu sou Daniele, esse eu sou Daniele é a minha persona. É quem eu estou sendo nesta vida, mas que não é a minha natureza. É a minha experiência de agora. Mas existe uma outra força, que é o nosso self. É aquele eu superior, aquela parte nossa divina, que para os espíritas, no segundo livro dos espíritos, a gente chama do espírito puro, mas que nós estamos ligados a ela, é a nossa natureza. Nós somos, em essência, essa força espiritual, onde todas as leis já estão ali inseridas. A nossa realidade já está em nós. É que nós precisamos aprender a lidar com ela no nosso dia a dia e entender o confronto dessas energias dentro do nosso psiquismo. No nosso corpo se manifesta através dos nossos chakras, né? Nós temos os 3 superiores da comunicação, da mediunidade, da clareza dos pensamentos, da razão, da conexão. E os inferiores, o chakra de poder, o chakra das relações, o chakra da nossa sobrevivência. E fazendo a união, o cardíaco, sede da alma do nosso corpo. Aqui, no nosso peito. Hoje, a ciência, a neurociência já nos mostra, hoje, década de 90, né? Agora eu falo hoje, mas já tem um tempinho, mas a ciência nos mostra que o nosso coração tem neurônios, em muito menor quantidade que o nosso cérebro, mas com poder eletromagnético muito maior do que o nosso cérebro. E aí a gente também entende que no passado que as pessoas falavam que o coração tem razão, que a própria razão desconhece, porque ele é dotado de uma sabedoria que não passa pela razão. É isso, ele tem neurônios, ele tem sabedoria da alma. A gente precisa entender os impulsos da alma. E a nossa grande briga é justamente a mente e o coração. Entre o pensar e o sentir. E quando eu falo da mente, e aí nós precisamos também entender na nossa instrumentalidade, né, o nosso corpo mental concreto e o nosso corpo mental abstrato. O nosso corpo mental concreto está ligado ao nosso ego. Essa vozinha que fala o tempo todo na nossa cabeça e que a gente às vezes fala assim, cala a boca, e ela não cala. Está ali, está falando. Até que a gente aprenda a treinar a nossa mente, a gente vive em pensamentos acelerados. Mas é possível treinar essa instrumentalidade para que ela seja direcionada de acordo com os nossos projetos aqui na vida. E o nosso corpo mental superior ligado ao nosso eu superior. Mas para que a gente se conecte ao nosso corpo mental, no nosso corpo mental superior, é necessário aprender a fazer o silêncio interior. E aí começa a nossa maior dificuldade. Quantos de nós cultiva o silêncio interior? Aquele momento que sou eu comigo e a minha intuição, o meu eu superior, a minha conexão com o meu eu divino. Quanto mais atenção a gente dá para essa nossa parte, mais ela se amplia e cresce. Isso é princípio de física quântica, onde você coloca a atenção, se colapsa na nossa realidade, mas nós estamos tão acostumados a viver no dia a dia, no automático, no fazer, que a gente esquece do ser, desse silêncio onde a gente simplesmente é quem a gente é. Por isso, hoje se fala tanto da importância da meditação. A meditação é aquele momento em que você exerce um estado de presença. É um estado de presença em que você traz a sua atenção para a sua respiração, porque você só respira no momento presente. Você não respira nem um minuto antes, nem um minuto depois. E a partir desse momento, desse estado de presença, a sua mente, por alguns segundos, ela para de focar ou no passado ou no futuro, porque o nosso ego, ele automaticamente nos projeta ou para o passado ou para o futuro. Passado não existe, já passou, já foi. Não tem realidade, já foi. E futuro também não.
é apenas uma fantasia mental. É uma projeção de algo que a gente imagina e raramente acontece da forma como a gente imaginou. Mas a grande realidade é que muitas pessoas passam uma vida inteira sem viver no estado de presença. Ou a mente está no passado, ou a mente está no futuro. Ou seja, uma vida onde a pessoa está, onde não existe mais. E isso os orientais chamam de Maya, de ilusão. A gente vive o mundo da ilusão. A gente vive o mundo do pensamento. A gente vive o mundo da idealização. Quando, na verdade, nós só temos o momento presente para viver. É o aqui, é o agora. É o momento em que eu estou respirando. E no aqui e agora não existem os problemas do passado nem os do futuro. Só existe o aqui e o agora. O que Jesus falava, a cada dia basta o seu cuidado. Por que a gente fica atemorizado com o dia de amanhã? Porque a gente tem medo. Medo é uma patologia da normose, é uma patologia da atualidade. As pessoas cultivam o medo de viver, o medo da manhã, o medo de errar, o medo de não amar ou de não ser amado, o medo de ser rejeitado, o medo de fracassar. Quantos desses medos têm base de realidade? Se você realmente confrontar esses medos que a sua mente alimenta, a gente vai ver que muito pouco. Muito pouco. Talvez 1%. Você está andando à meia-noite no Rio de Janeiro, talvez você sofra algum assalto. Mas na sua casa, quentinho ali, com a sua família ali, e preocupado com o que vai acontecer amanhã, não tem nada de realidade? É uma mente treinada para sofrer, porque a nossa mente, conduzida por esse ego distorcido, ela é o nosso maior carrasco. Agora, se você entende essa instrumentalidade e aperfeiçoa e dá um treinamento, ela se torna a sua maior aliada, porque o nosso ego é uma força de realização. Ele precisa estar comandado pela luz da nossa consciência, pelo nosso eu superior, para que a gente realize os nossos projetos aqui na Terra. Mas para que ele possa ser essa força de realização, ele precisa ser depurado. É necessário que a gente entenda, ante a visão espiritual, a sua função e o que ficou registrado nele, porque ele não é a nossa realidade, ele é a nossa persona. E aí nós vemos os conflitos existenciais desse homem que nós e dessa mulher que nós somos e que nós trazemos do passado como registros de memória impressos nessa força. Vamos lembrar a minha fala do início. Nós temos duas forças que se contrapõem no nosso psiquismo e ao confrontar essas forças é necessário que a luz da consciência se acenda e a gente realmente tenha a coragem de ver o que está acontecendo e onde está doendo. A nossa realidade é o nosso eu superior, é o nosso ser divino. É aquele que na observação da meditação observa os pensamentos passarem. Você está ali meditando, os pensamentos estão passando, mas você está observando o pensamento. Se você observa o pensamento, você não é o pensamento. E nem a tela mental por onde o pensamento passa. Então, você também não é a sua mente. Você é o observador. Aquele que observa o pensamento passar. E se você pode observar o pensamento passar, você pode trocar o pensamento. Você pode direcionar a sua atenção para um outro lugar. Você pode treinar a sua mente através de comandos para que ela se transforme no seu maior aliado aqui na Terra. Mas como fazer esse trabalho se a gente não tira um tempo para se perceber e se ver? O problema dos nossos conflitos existenciais é que a gente vai arrastando esses conflitos, a gente encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna e muda muito pouco. Agora é chegado o momento da gente acordar, da gente despertar a consciência. Pelo menos nós que estamos aqui, eu acredito que a gente está numa casa espiritualista, espírita, porque você acredita que você é um ser espiritual, no mínimo. Ou então está chegando aqui pela primeira vez para ver qual é, para ver se
sente alguma ressonância, mas está em busca de alguma coisa. Em busca de quê? De um sentido para a vida. Um sentido, alguma coisa que aconteça e você fala, isso aqui faz sentido. Então faz sentido a gente perceber que existem forças que se contrapõem dentro da gente, porque isso traz para a gente uma ideia de trabalho interno que precisa ser visto? Eu acho que faz. E como é que a gente faz isso? Onde que a gente começa? Vamos lá. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, haverá o conflito. O que esse conflito quer me dizer? Aonde ele está pegando no meu corpo? O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo mal-estar? Tá, esse mal-estar tem nome? É angústia, ansiedade, é medo, é raiva? Porque isso tudo é muito humano. E nós somos seres humanos. Nós vivemos aqui um contexto de dualidade, luz e sombra. Aqui nós temos a capacidade de amar e de odiar, de falar a verdade e de mentir, de sermos verdadeiros e falsos. Isso nos torna humanos. Vamos lembrar que dentro do nosso processo evolutivo, né, esse instinto de conservação, e também o nosso espírito, né, que esteve junto lá, desde o início, desde o princípio, ele foi sendo elaborado pelos reinos da natureza. Então, quando a gente chega no reino da humanidade, nós somos muito mais instintos que uma consciência desperta. Então, dentro desses instintos, nós vamos trabalhando esses instintos, eles vão se transformando em emoções, em sentimentos, e o amor é o ápice. Mas não é um botão que a gente aperta e fala assim, agora estou amando. Não. É importante que a gente entenda que a gente tem a meta. A meta é esse amor ápice. Mas eu preciso começar pelo beabá, me transformar internamente. Ai, desculpa, não te... de me transformar internamente. E aí ele passa a ser uma escolha. Amor é um estado de consciência. Eu escolho viver pautado no amor. É fácil? Não, é difícil pra caramba. Porque requer renúncia. No mundo de relacionamentos líquidos e rasos, imagina, você ser aquele que tem a paciência de ouvir, de entender, de olhar nos olhos, de estender a mão. Né? As pessoas vão dizer que você é bobo. Mas amar não é ser bobo. Amar é uma força e não nos fragiliza. Quando a gente entende verdadeiramente o significado do amor. Então vamos lá. Conflitos existenciais pegando no início. Quando eu estou ali, em conflito com alguém, ou sentindo no corpo alguma sensação que me traz um desconforto, eu preciso nominar o que eu estou sentindo. Então vamos pegar uma emoção muito comum, a raiva. Todos nós somos humanos e sentimos raiva. E a raiva ela pode ter várias origens. A princípio, ela é uma emoção de defesa. Quando alguém ultrapassa um limite que eu considero importante, de autoestima, de respeito, a pessoa ultrapassou esse limite, eu vou sentir raiva. Porque a raiva é uma emoção que me tira da passividade para que eu tome uma ação em relação àquela situação. O problema é que ela é energeticamente muito forte. E se eu tomo uma medida com base na raiva, não vai dar certo. Aristóteles já falava que discutir é fácil. Agora, discutir pelo motivo certo, na hora certa, no tom certo, isso não é nada fácil. E se você tiver com raiva, não vai dar certo. Justamente porque ela tem um quantum de energia muito grande. E aí a inteligência emocional, educar essa emoção, significa ter consciência do que eu estou sentindo. Opa, eu estou sentindo raiva, então eu já sei que eu não posso reagir nesse momento. Eu vou pegar e vou tirar a minha raiva do corpo. Vou fazer um exercício, vou soltar uma almofada, vou escutar um rock and roll. Não interessa. O motivo, assim, eu preciso tirar essa emoção do meu corpo. Tirando essa emoção do meu corpo, eu consigo ter racionalidade. Porque a raiva e o medo, por serem emoções muito primitivas, elas podem sequestrar o nosso cérebro. O sequestro emocional é quando você fica tomado por aquela emoção e perde a razão. Muitas pessoas não têm nem a lembrança do que fizeram, tomadas pela emoção. São capazes de matar. Então, a gente precisa entender e educar a emoção. Depois de feito esse trabalho de tirar a emoção do corpo,
que essa raiva quer me dizer? O que aconteceu que me tirou do sério aqui, assim, dessa forma? Ah, ok, foram as palavras que fulano falou para mim. Então, vamos lá. Passada a raiva, pode ser uma hora, pode ser um dia, pode ser um ano, depende de cada pessoa e do que aconteceu. Eu chamo essa pessoa para conversar. Eu coloco o limite claro, estabelecido, que o meu corpo me diz. Ou eu posso até não chamar para conversar, mas eu mudo a minha atitude diante dessa pessoa. Não darei oportunidade dela fazer isso novamente. Isso é educação emocional. Eu não vou julgar, estou sentindo raiva, sou espírita, não posso sentir raiva. Não, pode sim, você é humano. Nós sentimos raiva, nós sentimos medo, nós sentimos culpa, nós sentimos inveja, nós sentimos tudo que um ser humano sente. A questão é aprendermos a nominar as emoções e aprendermos o que fazer com essas emoções. Por exemplo, inveja. Ai, eu não sinto inveja. Mentira, sente, você é humano. Todo ser humano sente inveja. Porque é da nossa condição. Você pode não sentir uma inveja escancarada, mas aquele desconforto, sabe? Aquele desconforto daquele homem barrigudo, feioso, com aquela mulher linda, maravilhosa do lado. Aí você pensa assim, só pode ter dinheiro. Isso é inveja. Na empresa, um projeto incrível, mas o projeto não é seu. Você bota conta? Isso é inveja. Às vezes você admira o que aquela pessoa é, ou admira o que aquela pessoa tem, mas não se sente em condições de... Aí sobe uma energia que você... É um desconforto, ela vem do fígado, né? Os clarividentes vêm, tem cor, é verde, é um verde musgo. E aí o que você faz? Você fala mal daquela pessoa. Porque a inveja, ela tem um parâmetro muito interessante, né? Ela é a admiração somada a baixa autoestima. Então você admira aquela pessoa, não se sente capaz de ser ou de ter o que ela tem, e ela está aqui, você se sente aqui, e já que você não consegue ir até onde ela está, você puxa ela para baixo. Através da fofoca, da maledicência, da sabotagem. Isso é humano. Então, no primeiro sinal de alguma coisa verde está subindo em você, tenha coragem de dizer, estou sentindo inveja. Agora, o que eu estou admirando no trabalho dessa pessoa? Poxa, essa pessoa se projeta de uma forma que eu não consigo me projetar? Bom, então eu posso me trabalhar para projetar também. Vou desenvolver as minhas habilidades. Vou desenvolver as minhas características. Isso é educação emocional. A gente pegar o nosso conflito existencial e entender que ele está nos dizendo alguma coisa. Só que nós estamos tão emaranhados por uma sociedade do falso, do rápido, sabe, do fast food. A gente está em fast food para tudo, até para espiritualidade hoje em dia, né? Você abre ali o Instagram, tem um monte de curso, coisas simples, né? Que as pessoas complicam e vendem e comercializam. E os relacionamentos cada vez mais rápido, e tudo muito rápido, muito fácil. A gente não quer ter trabalho. Então, eu estou sofrendo de ansiedade? Imagina! Se eu vou gastar meia hora num curso de meditação por dia, eu vou tomar um remédio ali que me acalma. O comprimido é mais fácil, né? Só que você só vai trabalhar o sintoma. A ansiedade é o seu medo. É o medo do futuro, é a projeção no momento seguinte. Enquanto você não olhar para você e aprender a viver no tempo presente e trazer as situações para o tempo real, você vai sofrer de ansiedade. Só que a gente não pode perder o alvo da nossa existência. Estar em pecado significa perder o alvo da existência. Pecos significa isso. E a gente perde o alvo da existência quando a gente esquece que a gente desceu aqui a esse planeta para dar conta de quem nós somos. E que os conflitos existenciais é aquele maravilhoso chamado da vida falando para, reflete, que aonde você está não te cabe mais. A vida quer mais de você. A vida quer mais de você. Olhe para você e sinta. Sinta no seu peito as suas decisões. Tenha coragem do autoenfrentamento. Não é fácil? Não é fácil. Mas nós temos recursos hoje que nos ajudam muito mais do que os nossos avós, do que os nossos antepassados.
Nós somos uma geração abençoada pelo conhecimento. E talvez a primeira geração, tirando os sábios da antiguidade que já se falavam, e que se fala tanto de autoconhecimento. O autoconhecimento é aquilo que verdadeiramente nos coloca no lugar de quem nós somos, do que nós viemos ser, e que nos retira da possibilidade de um outro vir a decidir por nós. Nós precisamos desenvolver a nossa mestria pessoal, a nossa sabedoria interna. E ela começa pelo autoconhecimento. Porque o medo nos paralisa tanto. Porque talvez a nossa fé ela não seja tão grande assim. Ou talvez seja uma fé também de fast food, sabe? Aquela que a gente utiliza em alguns momentos. Bem, toma um passe, assiste uma palestra, mas na hora que a vida nos coloca à prova, a gente não sabe o que fazer com ela. É nessa hora que nós somos experimentados pelo nosso conhecimento. É esse momento da crise, da dor, do sofrimento, que a gente tem que pegar e olhar para as nossas inclinações do passado e dar um banho de conhecimento, de novos paradigmas para o futuro. Porque se a gente se deixar levar pelo passado, a gente vai reagir por medo, a gente vai ficar ansioso, a gente vai reagir com angústia, com vingança. Como nós somos vingativos e não temos a coragem de dizer, a gente hoje fala assim, deixa que a lei do retorno está aí. Ou seja, no fundo, você está querendo ver aquela pessoa quebrar a cara. Porque a lei do retorno ela é implacável para todo mundo. De certa forma, isso é uma vingança, né? Jurídica universal dentro do tribunal divino, aí, de que cada um colhe aquilo que semeia. Com certeza. Mas o que determina a nossa condição no mundo não é como a gente age, é como a gente reage. É na reação que os nossos condicionamentos saltam aos olhos de nós mesmos e não do outro, porque ninguém foge da própria consciência, e mostra quem nós somos. Como nós reagimos quando somos contrariados? Como nós reagimos quando alguém tenta nos agredir? Como nós reagimos quando somos traídos? Como nós reagimos quando não somos amados? Aí mostra quem nós somos nesse termômetro espiritual. Mas também mostra, e aí o conhecimento que liberta, esse conhecimento que nos traz a nossa natureza espiritual e a nossa instrumentalidade, ele é capaz de nos nutrir para uma nova tomada de atitude. Se o meu compromisso é ser uma pessoa melhor a cada dia, então é nesse momento de crise existencial que eu sou colocada à prova. E é nessa construção diária de ser colocada à prova, entendendo que estou sendo colocada à prova, que a gente usa o recurso da prece. Uma prece não para pedir, pelo amor de Deus, que me tire a prova do caminho. Isso é prece de quem não entendeu o que está fazendo aqui nesse planeta. Porque se nós estamos nesse planeta, não é um planeta de facilidade. Se você achou que vinha para cá para curtir a praia, sombra e água fresca, amigo, nasceste no planeta errado. Aqui é trabalho do início ao fim. Trabalho de autoconhecimento, trabalho de libertação de padrões que nos deixam ali marcados pela baixa frequência do início ao fim. Mas isso pode ser gostoso quando a gente vai trabalhando as questões do ego e se libertando delas. Chega um momento que deixa de doer. Quando você passa a compreender que o que dói é o seu ego distorcido e faz o movimento de trabalhar para conseguir mudar isso, você passa a levar as coisas com muito mais leveza. Não é que vai ficando fácil. Ao contrário, vai ficando mais difícil. Por quê? Pensa num jogo de videogame. Nós temos aqui, começamos no início, né? E temos que mudar de fase, não é isso? Então a gente vai mudando de fase e vai adquirindo mais habilidade. E aí as fases vão ficando mais difíceis. E se você morre, você reencarna e volta ao jogo. Olha só que maneiro. É isso.
Então, na verdade, a prova vem na condição que você já tem condição de ultrapassar e desenvolver os recursos necessários para mudar de fase. Aí você pega e olha e se compara com o coleguinha do lado que está numa vida muito maneira. Olha só, viaja, vai para aqueles lugares que eu sempre quis viajar. Uma vez eu estava nesse tipo de pensamento, sabe? Aqueles momentos que a gente, né? Fica assim, poxa vida, por que a minha alma não pode se contentar em ficar tomando cerveja na praia, no sol de meio-dia? Por que esse negócio de autoconhecimento, de curso, é o que deixa a minha alma feliz? Não é que eu não gosto de uma praia e de um sol de meio-dia. Eu até gosto. Já gostei muito mais. Mas tem coisas que, para mim, fazem mais sentido. E não adianta eu me comparar com outra pessoa, porque o caminho é individual. Mas eu estava nesse tipo de pensamento e pensando, né? Puxa vida, eu não podia estar aqui, olha só, o que eu já gastei em autoconhecimento dava para ter dado 3 voltas ao mundo. Mas não, em vez de dar 3 voltas ao mundo, eu resolvi investir em mim mesma. Aí minha mentora ouviu assim, minha querida, você já deu muita volta ao mundo e olha só onde você foi parar, né? Aí mostrou algumas imagens assim de um passado bem difícil. Bem difícil não, era bem bom naquela época. Ficou difícil depois quando vê as consequências. E faz parte. A gente não pode se comparar com o outro, porque cada um tem uma história, cada um tem um patrimônio espiritual. E nessa escola, tem gente que está no maternal, no jardim de infância, no primeiro ano, na faculdade, em PhD. Então, as provas vêm na medida de cada um. Agora, tem absoluta certeza. O seu equipamento está pronto para passar por ela. Não reclame. Não reclame. Entenda que existe um recurso espiritual que nós precisamos aprender a desenvolver no nosso dia a dia. Ainda mais nesse momento de transição planetária. Atenção e intenção são 2 recursos da alma. Na intenção, a sua mente direcionada para algo que você queira, ela está ali lançando, plasmando no éter projetos, sonhos, desejos e metas. Então, a intenção coordena, a atenção energiza. Então, quando você dá atenção a um aspecto da sua vida, aquilo ali vai crescer. E se você está reclamando, o que você está fazendo crescer na sua vida, se não mais do mesmo? A gente tem que pregar esses princípios e colocar na nossa prática. Para que reclamar? Abençoa. Abençoa. Mas também não abençoa no automático, abençoando a vida sem sentir. Entenda que abençoar é desenvolver em você o hábito de extrair em si mesmo o seu melhor na direção do outro. Nós fazemos parte de um grande campo quântico universal e planetário. Pensamentos, emoções, vibrações, sentimentos e ações são matéria-prima do espírito. Essa é a nossa realidade. As pessoas ficam com medo de morrer e ir para um umbral. Quem tem medo de morrer e ir para um umbral pode ter certeza que já vive no umbral. Cria um umbral em si mesmo. Alimenta um umbral em si mesmo. Por isso tem medo de morrer e ir para um umbral. Só não percebeu que já vive nele. E aí você pode também criar o seu paraíso. Você pode criar o seu mundo melhor. Desde que você alimente isso em você. Tem uma história, uma parábola, na verdade, se eu não me engano, é da tribo nativa Cherokee. Se não me falha a memória. Em que estava ali o xamã conversando com o seu netinho, e o xamã chega para ele e fala, olha nos olhos do seu neto e fala, eu hoje vivo uma guerra interna muito grande. Aí o menininho, né, meu avô, o xamã, está aqui falando isso, e ele fala assim, meu neto, dentro de mim existem 2 lobos. 2 lobos que estão guerreando. Um é o lobo mau. O lobo mau, ele é a raiva, ele é o orgulho, é a vaidade, é o ciúme, é a inveja, é a intolerância, é a impaciência. E o outro é o lobo bom. Ele é o amor, ele é a alegria, ele é a justiça, ele é a verdade, ele é a bondade, ele é a generosidade. Aí o avô chega para ele e fala assim, mas você também vive essa guerra, meu neto. E toda a humanidade vive essa guerra.
Aí o menino, muito assustado, fala: avô, mas quem vence no final essa guerra? E o avô responde: o lobo que você alimentar. Todos nós vivemos a dualidade de sermos humanos. Todos nós temos a capacidade de amar e odiar, de viver na verdade, viver na falsidade, de sermos generosos, de sermos egoístas, de sermos vaidosos, de sermos humildes. Mas é aquilo que a gente alimenta diariamente, inclusive quando ninguém está vendo, principalmente, é que determina quem nós somos. E o processo da vida, com os nossos conflitos existenciais, é a oportunidade de estarmos educando a nós mesmos. Não interessa o que o outro faça. Nós não somos responsáveis pelo outro e nem temos a capacidade de mudar o outro. Mas o que parte de mim é responsabilidade minha. Como eu reajo aos acontecimentos é uma responsabilidade minha. Responsabilidade no sentido mesmo da minha habilidade em dar respostas à vida. E o karma não é isso? Karma nada mais é do que ação. A vida me traz de volta situações semelhantes do passado, onde eu errei, onde eu tive escolhas que não foram bacanas, para que eu haja de uma forma diferente. Então, a gente só tem a capacidade de perceber isso quando a gente desenvolve a autoobservação. O estado meditativo, ele não precisa ser você sentado na flor de lótus ali meia hora. Não. Basta você caminhar, pode caminhar indo para o trabalho, para o supermercado, né? No dia a dia, na academia, mas você está ali observando a si mesmo. Autoobservação. Isso é uma forma de meditação. Isso é um estado meditativo. Você em contato com a sua essência no momento presente. Percebendo aonde está doendo, percebendo as suas más tendências. E no momento de fazer um movimento de busca, de oração, porque a oração é esse momento de busca. A meditação é um estado muito receptivo, né? Em que você se fecha e ali você muitas vezes recebe a resposta. Agora, a oração é um movimento ativo da alma em busca de. E quando a gente vai em busca de, o universo sempre responde. Deus responde. Seu eu superior responde. As minhas preces, eu já falei isso aqui antes, geralmente eu peço entendimento e lucidez. Me dê entendimento, lucidez, clareza, para que eu possa entender o cenário e agir de acordo com o que for melhor para todos. Isso é um movimento de uma prece genuína. Porque se nós estamos aqui numa escola, nós precisamos desenvolver a autorresponsabilidade, a capacidade de darmos respostas inteligentes à vida. E nós somos seres inteligentes. Nós temos a inteligência emocional, a inteligência mental, a inteligência espiritual, a inteligência do nosso corpo, e tudo isso conversa com a gente. Pensamentos, sentimentos, crenças, sensações, intuições, tudo isso são dimensões do nosso ser, formam a nossa instrumentalidade, e a gente precisa aprender a desenvolver. Todos nós queremos e buscamos amor e felicidade. Todos nós. Eu me lembro, e aqui eu falei quando eu comecei falando isso, que eu me tornei espírita aos 15 anos, e eu venho de uma família naturalmente espírita, meus avós foram um dos fundadores do grupo Pestalozzi. Pestalozzi nasceu na garagem da casa dos meus avós, onde hoje é uma igreja imensa, né? Derrubaram a casa dos meus avós e construíram uma igreja imensa lá na Sarah Brown. E eu me lembro que eu participei de uma semana espírita em que a gente se reunia, né, os jovens, naquela 15 anos, imagina. A gente se reunia e aí tinham palestras, tinham teatro, a gente fazia um movimento jovem bem bacana. E eu me lembro que eu recebi uma mensagem, ela era pequenininha assim, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e como eu decorei com 15 anos de idade, eu tenho ela na memória até hoje. Hoje não daria mais certo isso, porque a memória não é mais a mesma. Mas eu me lembro que essa mensagem ela se chamava Devolução. E ela dizia assim: queres felicidade? Felicidade é uma construção a fazer. O alicerce está em ti mesmo. Recorda, terás sempre o que deres de ti. O retorno é de lei.
ainda que sofrendo, oferece um sorriso aos outros. Ainda que o seu coração esteja em migalhas, ofereça esperança. E verás que terás centuplicadamente aquilo que semeias. Não te esqueças, felicidade é devolução. E é verdade isso. Eu peguei essa mensagem, tanto que eu decorei, imagina, e usei quase como um mantra na minha vida. E eu fui vendo ao longo da vida, né, essa rede de amigos e de bons espíritos que vão nos acompanhando, e tive assim a oportunidade de realmente experimentar do início ao fim. Eu me lembro que na época de 2005, 2006, eu tinha uma palestra para fazer justamente lá no Pestalozzi, e eu não tinha condição de fazer aquela palestra. Eu estava exatamente como a mensagem fala, o coração em migalha. Tentei uma pessoa de última hora para ver se me substituía e não consegui. E fui então fazer essa palestra. Isso foi em 2006, 2007. E eu me lembro assim que eu comecei a palestra falando do filho pródigo, parábola do filho pródigo. Terminei falando da parábola do semeador, por inspiração, porque eu realmente não tinha condição de fazer aquela palestra, estava muito sofrida. E eu nunca me esqueço que naquele dia um senhor chegou para mim com os olhos cheios d'água e me agradeceu pela palestra. E ele disse que ele já tinha perdido todas as esperanças, mas ele via tanta verdade naquilo que eu falava, que era como se um bálsamo ali chegasse para aquele coração dele sofrido. E ele falava, ele já devia ter uns 70 anos de idade, e as lágrimas nos olhos, eu juro, eu saí dali para dirigir para casa, foi difícil. Porque eu chorava tanto que não dava para ver assim, o caminho, emocionada, porque assim, eu não tinha condição de fazer. Mas mesmo sofrendo, eu fui capaz de oferecer esperança para alguém, né? É claro que muito contrariamente à minha vontade. Eu gostaria muito naquele momento de ter passado a palestra para outra pessoa. Mas é esse movimento da alma que a gente vai fazendo, sabe? De sair do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, de achar que a nossa dor é maior e ir na direção do outro. É a parábola, perdão. É o sermão da montanha. Sabe? Aquele movimento de alma que muitas vezes a gente precisa no conflito silenciar, inteligentemente silenciar. Por que eu vou entrar na guerra de ego aqui para ver quem tem razão? Para ganhar na disputa da discussão? Isso é puro ego, isso não leva ninguém a nada. A gente precisa colocar a nossa energia onde seja produtivo, onde a gente cresça. E é um processo educacional nosso, porque o nosso ego quer ter razão. Eu brinco que eu deixei de ser advogada quando eu parei, decidi, não quero mais brigar com ninguém para ter razão. E aí eu fui tratar dos outros, primeiro tratando de mim, obviamente, né? Porque todo aquele que busca um caminho de terapia está se tratando. Né? Nós somos Kiron, curadores feridos. Primeiro a gente olha para a nossa ferida de alma, vai tratando, e na medida em que a gente vai se tratando, a gente vai ajudando as outras pessoas. Isso eu aprendi com André Luiz e Missionários da Luz. Ele tem uma frase ali que ele fala: não se pode ensinar caminhos que não se haja percorrido. E é verdade. Então, quando a vida tem um projeto, e ela tem um projeto para cada um de nós, pode ter certeza que vai ser mais ou menos igual o Guimarães Rosa falou. Ela vai te amassar, te apertar, te esfolar, ela vai te torcer para extrair de você o seu melhor. Porque todos nós temos um projeto de sermos melhores nessa vida. Da gente realmente desencarnar com um sentimento de dever cumprido. E a verdadeira felicidade é isso. Nesse livro que eu peguei para inspiração do tema, e aí nossa, esse negócio estava aqui, já está no meio aqui, ó. Falando, mexendo a mão, né? Tem um trecho de Joana de Ângeles que ela fala assim, felicidade... Todos nós buscamos a felicidade. Ela diz assim, felicidade é a harmonia que o espírito experimenta. É a sensação do dever cumprido, produzindo dopamina, serotonina, noradrenalina e as outras substâncias do mesmo gênero. Bem-estar é o bem-estar decorrente da harmonia entre o ego e o self, ou seja, a harmonia entre o ego e o nosso eu superior. Com
concluído a partir das conquistas e vitórias sobre os desafios existenciais. Ou seja, quando a gente entende a nossa instrumentalidade, a gente coloca isso a nosso favor. Ser bom é bom para quem é bom. Amar é bom para quem ama. É que a gente fica querendo ser amado, querendo ser compreendido, e na maior cara do pau fica fazendo a oração de São Francisco. Né? Mas quando chega a prática, né, Senhor, fazer que eu ame mais que seja amado, compreender mais que compreendido, ninguém quer. Todo mundo vai lá e fica chateado com Deus, brigando. Então, para de rezar, para de fazer a oração de São Francisco. Porque o pedido é poder. A oração de São Francisco ela é um mantra da iluminação. Você está pedindo para que te coloquem onde tem trevas, para que você leve a luz. Para que onde haja ódio, você leve o amor. Você está pedindo conflito. Você está pedindo para ficar no meio de guerra. Porque você está ali pacificando conflitos. E se você prestar atenção, é esse o movimento da alma, de sair do egocentrismo e ir para o nosso altruísmo. E aí, na hora que Deus te manda o que você está pedindo, você reclama? Não aguento mais essa família, não aguento mais esse vizinho, não aguento mais esse chefe. Então, para de fazer a oração de São Francisco. Cara, eu imagino que no dia que eu desencarnar, São Francisco vai estar lá assim, ó, bonita, Daniele, ninguém mais faz a minha oração lá na terra. Mas é orar com consciência. É você perceber o que você está pedindo. Eu, durante muitos anos, eu confesso para você, eu não fiz oração de São Francisco, não. Eu sei. E toda vez que você faz, eu lembro disso. Eu, assim, eu preciso falar isso lá, eu preciso falar isso lá. Hoje eu lembrei. Sabendo o que você está pedindo. Porque isso também, isso foi uma resposta que eu tive, né? Eu tive a oportunidade de quando fiz a transição de carreira, estagiar em um determinado lugar durante 5 anos. E aquilo era uma loucura, era uma guerra de ego, era uma coisa de vaidade. E um dia, numa sala lá fechada, e aí tinha as imagens, né, dos santos, eu falei para ele assim, pelo amor de Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu só escutei assim, mas você pediu. Eu falei, não! Aí a pessoa, sim, você faz a oração de São Francisco há anos. Olha, eu passei uns 10 anos sem fazer. Uns 10 anos sem fazer. Mas depois eu entendi o quanto foi importante. O quanto é importante a gente ter consciência de que as situações da vida ali estão trabalhando o nosso ego. E é justamente no momento do conflito que a gente tem que dar aquele passo atrás e parar assim, qual é o sentido da vida para mim? Hoje eu agradeço esses 5 anos nesse lugar. Porque eu tive que ter muita consciência do meu ego para não insultar alguém. Porque era difícil, eu era testada nas minhas entranhas ali. Imagina, gente, eu era advogada, adorava brigar para ter razão. Tive que engolir muito sapo. Mas como isso me moldou o caráter? Como isso me moldou os valores? Como isso me fez uma pessoa melhor? E não é para isso que a gente está aqui? Eu brinco que quando eu desencarnar, eu não quero ninguém chorando, não. Vocês podem colocar música de Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Porque, assim, é a beleza da vida, da gente estar aprendendo, da gente estar crescendo, da gente estar evoluindo, e com a certeza, eu não tenho a menor dúvida que eu vou sair desse planeta melhor do que aqui cheguei, mas muita coisa. Gente, eu não bato em ninguém hoje, olha só. Eu quase fui expulso da Xeta por bater na pessoa lá, quando eu estudava lá. Então, assim, a gente fazendo aquele trabalho de domar as nossas más tendências, mas para isso a gente tem que ter a coragem de ver e de encarar essas más tendências. A gente não pode ficar contando historinha e justificando as nossas ações. Bateu, doeu, leva para casa que é teu. Se alguém fala alguma coisa e te incomoda, investiga. Tem alguma coisa aí que está mal resolvida que você não está querendo ver. Se as situações estão se repetindo demais na sua vida, é um padrão, investiga.
Tem alguma coisa aí que precisa ser desfeita que você não está conseguindo ver. Se não está conseguindo ver, busca ajuda. Mas faça o seu dever de casa. Nós viemos a esse mundo para trabalhar a nós mesmos. Para que a gente possa realmente ir se desfazendo de tudo aquilo que nos prende à dor e sofrimento. E o que nos prende à dor e ao sofrimento, se não esse nosso amigo querido, que a gente chama de ego? Enquanto a gente não transforma essa energia, essa força psíquica de construção, de realização, porque ele é poder de realização, numa força alinhada à nossa consciência superior, a Deus em nós, ele vai ser o nosso inimigo. Porque ele sabota, ele vai registrando tudo que a gente está vivendo. Essa voz que fala na nossa mente, ela está sempre ali programada para viver no automático. Para que a gente fique fazendo, e não tenha tempo de ser, a gente se sente culpado quando para um momento para ficar sem fazer nada. É uma voz que está sempre olhando negativo, porque olha só, ela tem origem no instinto de conservação. O instinto de conservação, ele quer te proteger. Então tem que estar sempre atento aos perigos da vida, afinal de contas, ele está ligado naquilo que pode te colocar em risco. Só que você é um ser inteligente. Nós não estamos em risco 24 horas por dia. O nosso relacionamento com as outras pessoas não nos coloca em risco se nós sabemos quem nós somos. Mas se nós trazemos dores da nossa criança mal trabalhada, dor do abandono, dor da rejeição, dor da solidão, nossa, é um monte de dor. Mas a gente precisa olhar para tudo isso e desfazer. Porque aquilo que você não olha, você fica refém. E aí você passa a ser reativo na vida, sem nem ter consciência de que está sendo reativo na vida. E tudo isso está registrado ali no nosso instinto de conservação, de proteção. E a gente acha que nós somos ele. Nós não somos ele. Nós experienciamos ele. Tudo aquilo que nos faz ser apegados à vida aqui na Terra, a minha condição de mulher, de advogada, desse ou daquele partido político, desse ou daquele time de futebol, desse ou daquele país. Sério, gente? Isso não nos determina em absolutamente nada. Isso são estágios de aprendizado. E vamos deixar tudo por aí. Agora, quem nós somos, quem nós nos tornamos, esse nós vamos levar para sempre. É aquela frase, né, que eu sempre falo aqui, que eu vou falar sempre. Né? O nosso relacionamento mais importante é nós conosco. Porque todas as pessoas vão passar pela vida. Mas nós vamos nos levar para onde quer que a gente está. Então a gente precisa aprender a desenvolver esse amor por nós mesmos. E esse amor, ele é um estado de consciência construído a partir da prática do nosso dia a dia, com esse cuidado de nos tornarmos quem verdadeiramente viemos ser. A nossa essência, a nossa verdade, a nossa naturalidade. Eu sou isso que vocês estão vendo. Eu não faço tipo. Eu sou isso. E é tão mais fácil ser isso do que fazer tipo. Porque se a gente faz um tipo, é uma máscara que dá um peso sustentar, né? Eu não posso falar isso, não posso fazer aquilo, não posso agir daquele jeito. Isso pesa. E às vezes a gente faz isso nos relacionamentos, né? Com medo de não ser amado. Não, porque se eu for eu mesma, o outro vai me rejeitar. Então, se você se rejeita, porque você está com medo de ser você mesma, com medo do outro rejeitar, porque você está achando que você tem alguma coisa errada em você. E a gente vai se ajustando para ficar em lugares pequenos que não nos cabem mais, por medo de mudança. Isso tudo gera conflito existencial. Porque chega uma hora na vida em que a vida vai chegar e dizer para você, para, tá na hora de repensar caminhos. E isso vem em termos de sintomas. Uma depressão, um pânico, uma ruptura de relacionamento, uma perda de emprego. Aquele momento em que a vida te para que você olhe para você, para que você refaça planos. Mas que esses planos partam da alma, não da mente.
É necessário que a gente adquira o hábito de se ouvir e de perceber que nessa sede interna que nós chamamos de nosso coração, a sede da nossa alma, existe um ser que está ligado à fonte ininterruptamente. Nós estamos ligados a Deus ininterruptamente. E quando a gente faz o movimento de buscar na fonte a resposta vem. Quando a gente faz o movimento de buscar na fonte a coragem vem. A coragem é um sentimento muito bonito, né? Até para falar coragem. Cordes, a força do coração. É agir pelo coração, pela sabedoria do coração. É aquele impulso que vem da alma e nos movimenta na direção da vida. Aquele impulso que faz com que a gente perceba que nós estamos ligados a tudo e a todos. E quando eu me curo e quando eu melhoro, sendo quem eu sou, aquilo que eu vim para ser, eu estou irradiando essa energia no meu entorno, no campo quântico, e fazendo desse mundo um mundo melhor. Então a gente não precisa fazer a bravata de sair por aí, tendo que ter algo imenso para deixar de legado. Cura-te a ti mesmo. E sabe sempre falar nisso. Cura-te a ti mesmo. E você estará curando o mundo. Curar de quê? Das nossas ilusões. Da gente acreditar que vida é sofrimento. Não! Este não é um planeta de sofrimento. Sofrimento foi consequência da gente não saber lidar com os nossos conflitos existenciais. Mas os nossos conflitos existenciais podem ser uma mola propulsora da nossa realidade espiritual feliz. Lembra? Felicidade é um estado de harmonia entre o nosso ego, entre o nosso self. As nossas forças psíquicas que moldam e que extraem quem nós somos. Nós somos muita coisa. Nós trazemos uma instrumentalidade maravilhosa, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, a nossa intuição. Tudo isso são tecnologia humana, são recursos que nós temos que aprender a desenvolver. Trazem capacidades, trazem habilidades, para que a gente possa lidar com a vida. E o desafio existencial nada mais é do que o universo acreditando que você é capaz de dar conta, de superar e de vencer qualquer desafio, porque ele vem na medida certa. A instrumentalidade está aí. É através de um verdadeiro trabalho de autoconhecimento você ter coragem de olhar para você e chamar para si a responsabilidade de ser quem você é. Apenas isso. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.